Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 13 de novembro de 2022, são 7 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kyiv. Toda a Ucrânia está neste momento sob alerta de mísseis. Pode ser que os russos hoje façam mais um ataque à infraestrutura ucraniana, mas é preciso lembrar, ontem também teve alerta de mísseis e não teve grandes ataques não, apenas coisas muito pontuais. A comemoração continua em Kherson pela reconquista dessa região aqui, e os ucranianos já estão aproveitando agora que tem novas posições de HIMARS para atingir bases russas que agora ficaram em seu alcance, né? Particularmente aqui em Chaplinka, uma grande base russa que foi atingida ontem. Houve um caso trágico de brutalidade no grupo Wagner, no exército mercenário Wagner. Eles mataram um combatente deles mesmo com uma marretada, e isso está dando muito o que falar. Vamos entender o que aconteceu ali. Segundo algumas fontes, os ucranianos já teriam feito um ataque, um desembarque anfíbio na península de Kimburny, que é essa península aqui, ou seja, já estariam na margem esquerda do Dnipro. Pode ser que aqui seja o próximo ponto de avanço ucraniano, a gente não sabe ainda, não temos confirmação, mas ao que tudo indica, o mais provável é que seja um ataque aqui em direção a Volnovha, que é essa cidade aqui que a gente já explicou porque ela é estratégica, né? Vamos ver esses assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Jonathan0406, Mamãe Censurei e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? As festas pela retomada de Kherson entram no terceiro dia lá na região, mas a grande vantagem, ou uma das grandes vantagens para o exército russo é justamente que agora ele pode posicionar HIMARS por aqui e atingir alvos nessa região, né? Muita gente temia que os ucranianos não fossem usar o HIMARS tão perto dos rios devido ao risco deles serem atingidos pelos russos, mas aparentemente não. Os ucranianos não estão com esse problema não. Ontem eles já lançaram um ataque a Chaplinka. Está aqui a informação. A gente já tinha falado em vídeos anteriores que essa era uma base que os russos estavam usando com muita força. Os russos já estavam esvaziando essa base, já estavam tirando munição e equipamento daqui, mas o fato é que ainda havia muita coisa nessa base, então os ucranianos aproveitaram para atingir. Está aqui a imagem da munição detonando lá na base, ou seja, os ucranianos atingiram a base com HIMARS, e a munição está acontecendo aqui, a detonação secundária dela, né? Nota que também houve ataques em Kakhovka, não é Nova Kakhovka, é Kakhovka, é essa cidade que fica aqui mais ao norte, um pouquinho que Nova Kakhovka, mas na margem esquerda do Dnipro, né? E também houve ataques aqui em Dnipriani, que é essa outra cidade aqui nessa região. Aqui está a informação de que as forças aéreas da Ucrânia atingiram 13 pontos, o inimigo em 13 pontos no último dia, 8 áreas de concentração de pessoal, armas e equipamentos militares, e 5 posições de sistemas antiaéreos russos que foram atingidos pelos ucranianos no último dia, né? E também foi confirmado pelas forças de defesa que eles atingiram uma área de concentração de pessoal em Dnipriani, um ataque de alta precisão em um prédio em que estavam até 500 ocupantes. Parece que eles perderam dezenas de soldados, os russos. Então foi nessa região de Dnipriani aqui. A gente não tem a imagem do ataque que foi feito, mas aparentemente era mais um prédio que estava sendo usado pelos russos para botar as tropas deles, né? Devia estar muito lotado, justamente em função do recuo aqui da parte direita do Dnipro, e existem relatos de caminhões e mais caminhões carregando corpos dos russos nesse local aqui em Dnipriani, né? Infelizmente a gente não tem imagem disso, mas está aqui também mais uma vez a indicação aqui do que aconteceu, né? 2 caminhões de mortos foram levados para Tavirsk e outros 56 pessoas feridas foram levadas para o hospital mais próximo, né? Dessas 56 pessoas que estavam feridas, 16 morreram, ou seja, teve um número de baixas considerável aqui, né?
Bom, outra coisa que aconteceu também, a gente já falou um pouco sobre isso ontem, mas é interessante a gente ver isso aqui. Isso aqui tudo, olha só, é munição deixada pelos russos em Kherson. Realmente muita coisa foi deixada para trás. É aquilo que a gente falou, pode ter sido até um pouco mais organizada essa retirada do que lá em Izium, mas não foi muito melhor não. Ainda tem muito morteiro, muita munição que ficou para trás aqui e que certamente vai ser usado pelos ucranianos, né? Aqui também tem equipamento, aqui em Chornobaivka, naquele aeroporto de Chornobaivka. E aqui também mais munição deixada pelos russos em vários lugares lá em Kherson, né? Outra coisa que foi encontrada foi um helicóptero lá em Chornobaivka, mas esse helicóptero aqui é preciso deixar claro, ele é ucraniano, ele estava já no aeroporto de Chornobaivka antes da invasão russa, ele não está funcionando, não estava funcionando então. Os russos chegaram ali, tomaram o helicóptero, ele não está funcionando, não usaram para nada, e agora os ucranianos retomaram o helicóptero deles, mas é um helicóptero que não funciona. Ainda assim, pode ser interessante para os ucranianos usarem partes, né? É sempre útil você ter reservas, né, para outros helicópteros que estão funcionando. Então é importante deixar claro que esse helicóptero aqui meio que é um helicóptero ucraniano mesmo que foi só retomado, né? Os ucranianos estão alertando que ainda tem muito russo por aqui. Esse caso aqui é aquele caso daquele soldado russo que estava em roupas civis, que foi pego pelos ucranianos, mas o exército ucraniano alertou que ainda tem várias regiões aqui de Kherson que não foram limpas ainda pelo exército, que ainda podem ter soldados russos ali, ainda pode ter munição, principalmente ainda pode ter mina. É sabido que o exército russo na saída minou vários lugares, né? Então isso é muito arriscado para os civis. A linha de trem entre Kiev e Kherson parece que já vai ser reaberta, mas ainda assim os soldados ucranianos pedem atenção aos civis lá, que ainda tem muita coisa ali perigosa naquela região, tem que tomar cuidado ainda em muitos lugares aqui, né? O trabalho de limpeza dessa região todo vai levar meses no final das contas, não é um trabalho rápido, principalmente porque o exército ucraniano não pode se dar ao luxo de ficar aqui limpando cada detalhezinho com sua força máxima, porque a gente sabe que os russos liberaram um monte de tropas aqui e podem mandar essas tropas para outros lugares. Então esse é o grande receio neste momento, né? Os ucranianos temem que essas tropas russas sejam usadas em outro lugar aqui, com mais o apoio de recrutas, de mobilizados, recém-mobilizados, que a Rússia tenha então força para avançar em algum lugar, né? Por hora, no dia de ontem não teve nada ainda, teve várias tentativas de avanço russas aqui em Bakhmut, em Donetsk, mas nada significativo, mas é lógico, os ucranianos sabem que não podem ficar muito tempo parados por aqui sem deslocar o grosso das tropas, né? A gente já tinha essa informação, mas agora a gente tem a confirmação fotográfica dos quadros do museu de Kherson que foram roubados pela Rússia. Então tudo isso daqui está mostrando as várias obras de arte, os vários quadros que estavam no museu de Kherson e que foram embarcados num caminhão simples, sem cuidado, sem ter nenhuma proteção especial e levados para a margem esquerda do Dnipro, né? Um absurdo, obras de arte também são coisas únicas, uma vez perdida uma obra, dificilmente você vai ter outra para colocar no lugar, para equivalente ali. Mas, de qualquer forma, eu confesso para vocês que do ponto de vista de uma guerra, não me parece uma preocupação muito grande isso daqui. Bom, ontem teve um vídeo liberado no Grey Zone, que é o canal de Telegram dos russos. Eu, por óbvio, não posso passar o vídeo aqui no YouTube. Esse rapaz aqui, o nome dele é Evgeny Nuzin. E ele era um condenado russo, condenado à prisão por morte, por homicídio. Estava cumprindo pena numa prisão russa e daí foi recrutado pelo grupo Wagner. E daí foi botado na frente de batalha, mas assim que chegou na frente de batalha, ele se entregou para os ucranianos. Ele dizia que ele queria mesmo era se livrar da prisão russa, então ele se entregou para os ucranianos e até se ofereceu para lutar pela Ucrânia contra a Rússia, né? Só que os ucranianos não aceitaram, justamente pelo cara ser um acusado de homicídio, ou seja, esse cara não é um cara puro, né? Sabe lá qual é o interesse dele ao entrar no exército ucraniano. O exército ucraniano, ao contrário do russo, não tem usado condenados como guerrilheiros na guerra, né?
Então o que aconteceu? Na última troca de prisioneiros, ele foi trocado com os russos, então ele voltou para o poder dos russos, e imediatamente o grupo Wagner pegou ele e filmou a execução dele. Esse aqui é os instantes finais dele, ele está preso num tijolo aqui, parece, e em seguida, no vídeo lá no canal Greyzone, usam uma marreta para destruir a cabeça dele, para esmagar a cabeça dele, né? E, bom, é uma crueldade absurda, lógico, algo que não tem sentido nenhum, mas isso tem implicações de vários graus aí, né? Uma parte que até me preocupa, porque o fato dos ucranianos terem devolvido ele como prisioneiro de guerra, isso é uma coisa que certamente vai desestimular outros russos a fazer o mesmo caminho que ele fez de se entregar para tentar ficar do lado da Ucrânia, né? A Ucrânia prometeu não devolver os prisioneiros que quisessem se entregar e não quisessem ser retornados. A questão, o que fez esse caso aqui ser especial, é justamente o fato do cara ser um condenado por homicídio. Ele já estava cumprindo pena lá na Rússia. Então, assim, é uma situação realmente complicada do ponto de vista ucraniano. Ele acabou sendo trocado e o vídeo realmente causou comoção por aí, né? Aí é curioso que o Prigozhin, ele admitiu a execução do condenado, né? Ele estava fazendo um Q&A lá, respondendo perguntas dos assinantes dele lá, e a resposta do Prigozhin foi: quanto ao cara que foi morto com uma marretada, é um show claro de que mostra que ele não encontrou felicidade na Ucrânia, né? Parece para mim que esse filme deveria ser chamado O Cachorro Deve Morrer, uma morte de cão. Excelente trabalho de direção, assisti tudo numa só sentada, e eu espero que nenhum animal tenha sido machucado durante a filmagem, né? Ou seja, o Prigozhin reconheceu que eles fizeram mesmo isso e está de acordo e coisa e tal, mas como eu disse, a crueldade foi tanta que isso teve repercussão até na Rússia. Aí logo em seguida ele lançou um vídeo dizendo que não, que absurdo, não, a crueldade faz parte da guerra, e não sei o que lá, e não foi nada demais, e teve que se desculpar e arrumar desculpa por que fez esse tipo de coisa. Porque se por um lado isso atrapalha de fato os ucranianos, né, na questão dos prisioneiros de guerra se entregarem para a Ucrânia, isso também atrapalha os russos no termo de que os prisioneiros que quiserem lutar agora na linha de frente vão pensar duas vezes antes disso, porque sabem que qualquer coisa podem ser mortos, né? Teve também uma visita de um propagandista russo lá no Donbás, o Soloviev, e ele esteve em Donbás e muita gente reclamou dos mobilizados abandonados que ficam chorando ou rangendo nos porões lá da cidade, né? O que está acontecendo? A gente falou isso aqui, Donbás, essa região daqui, né? Donetsk e Luhansk, e muitos mobilizados foram mandados para cá para lutar, para reforçar as linhas de frente, só que os caras não têm treinamento, não têm equipamento, não têm nada, acabam fugindo e acabam presos nesses porões ou cadeias e coisa e tal. Então, segundo eles aqui, tem os basements, né, os porões estão cheios de abandonados, mobilizados lá, para você ouvir eles lá. Enfim, ou seja, mostra a situação precária do exército russo ali naquela região, né? Bom, como eu falei para vocês, uma preocupação dos ucranianos é que eles não podem ficar parados aqui, deitados na glória de terem reconquistado Kherson, porque certamente os russos vão tentar desviar essas tropas que estavam nessa região para outros pontos da linha de frente, e com a ajuda de mobilizados pode ser que consigam avançar alguma coisa. De fato, do ponto de vista, digamos, de relações públicas para os russos, seria muito importante eles conquistarem alguma coisa, qualquer coisa agora, para poder dizer: olha só, a gente tirou o pessoal ali de Kherson, que a gente não conseguia ir a lugar nenhum, mas agora esse pessoal está conquistando coisas em outros lugares, né? De fato, os ucranianos já estão reportando um aumento da intensidade da luta aqui em Donbás, mas por hora não houve nenhuma mudança significativa. Agora, a questão toda é o que os ucranianos vão fazer. Até aqui estava muito claro, se olhava para a situação aqui da Ucrânia, né, era muito claro que o principal ponto, o principal alvo ucraniano era Kherson. Tanto que foi uma surpresa quando Kharkiv, ou quando houve a grande ofensiva aqui em Kharkiv, ninguém esperava ela, foi meio de surpresa, porque todo mundo imaginava
Kherson é o ponto focal dos ucranianos. Mas e agora? Qual vai ser o próximo passo ucraniano? E a gente tem algumas dicas, né? O Mike Martin, que é o especialista militar escocês, ele está falando aqui sobre as várias alternativas. Ele achava que a alternativa mais óbvia seria os ucranianos avançarem aqui em Zaporizhia para tentarem tomar essa região aqui em seguida. Mas, segundo ele está dizendo aqui, ó, a península de Kimburne, essa penínsulazinha aqui, né, essa região aqui, que a gente já falou sobre ela, os russos chegaram a reforçar muito essa península aqui, botaram casamatas e coisa e tal, mas parece que os ucranianos acabaram de lançar um assalto anfíbio. Se eles conseguirem manter uma cabeça de ponte na península, eles podem fazer um ataque de flanco aqui nos russos, né, que estão aqui na região sul, né? Vamos ver se esse vai ser realmente o próximo ataque ucraniano, se eles vão conseguir fazer esse ataque. Por enquanto, a gente só tem a informação dele de que eles fizeram isso, mas existe também aqui no canal do Reporting from Ukraine, que costumam acertar essas coisas, ele está falando também a mesma coisa, que os ucranianos estão planejando, na verdade, avançar na península de Kimburne, e daqui fazer um ataque nas tropas que estão por aqui, né? Qual é a vantagem, qual é a lógica por trás disso? Veja, se os ucranianos atravessarem o rio de Dnipro aqui em qualquer ponto que seja por aqui, eles vão se ver cercados por tropas russas por todos os lados. Vai ter tropa por todo lado, então vai ser muito difícil eles estabelecerem uma cabeça de ponte, porque vai ter russo por todos os sentidos. Aqui, nessa península, ele já tem um perímetro de ataque menor, porque os russos só conseguem atacar por essa região aqui mesmo, né? E além disso, essa península ela é muito cheia de lagos, de poços de areia e coisa e tal, são pouquíssimas estradas que passam aqui, ó. Nessa região aqui dá para ver só essa estrada aqui que você consegue passar, não tem como passar por esse lado todo aqui, é cheio de lagos e poços de areia, né? Tem aqui, ó, dá pra gente ver essa situação aqui, dá para ver que realmente, tá vendo? Muito lago, muita coisa aqui, e isso aqui é um grande areal, tem uma estradinha aqui no centro, mas essa é a vantagem para os ucranianos, porque repara, isso acaba equalizando as tropas ucranianas, que acabaram supostamente de desembarcar num ataque anfíbio. Então a gente não sabe exatamente onde é que aconteceu isso, se foi aqui na ponta de cá, onde é que foi, mas o fato é que você acaba tendo poucos soldados ucranianos, eles não vão conseguir desembarcar um grande contingente de cara, mas também os russos não conseguem deslocar um grande contingente de cara para cá, porque a estrada aqui é uma estrada ruim, é difícil de passar. Segundo dizem, mesmo essa estradinha que tem aqui é uma estrada que requer veículo com tração nas 4 rodas, porque tem muita areia, muito alagamento aqui, muita poça, né? Então, provavelmente eles vão tentar esse tipo de coisa, vão fazer um desembarque aqui em algum lugar e tentar estabelecer uma base ucraniana nessa região e daqui usar isso para atingir as tropas russas aqui, né? Eles não podiam fazer isso antes, porque como toda essa região aqui ainda estava dominada pelos russos, os russos poderiam usar artilharia, podiam usar um monte de coisa que teria um acesso muito grande a essa região aqui. Agora, como essa área toda aqui foi tomada pelos ucranianos, fica muito mais limitado o que os russos podem fazer aqui na península de Kimburne, né? Pode ser que realmente seja por aqui que os ucranianos avancem e aí vão pegar, se tudo der certo, vão pegar os russos desprevenidos aqui na lateral, aqui no flanco da defesa russa nessa região, né? Vamos ver se isso se confirma nos próximos dias. A gente tem por hora apenas 2 especialistas falando sobre o assunto, mas confirmação mesmo não temos, né? Bom, e mais um lugar que teve a bandeira russa retirada foi Melitopol. Melitopol teve a bandeira russa retirada. Melitopol fica bem aqui no meio, é uma possibilidade também de ataque ucraniano. Como a gente viu, né, os ucranianos vão ter que fazer alguma coisa, eles não podem ficar parados, né? Eles podem tentar tomar Vonovra, eu acho que é o mais óbvio, para mim me parece o mais óbvio alvo aqui, mas podem tentar tomar Melitopol também, ou então, né, ou esse ataque aqui em Kimburne. São as 3 alternativas que o pessoal está vendo. Agora, Melitopol
mais uma vez a gente vê aqui a bandeira sumindo, né? Tava a bandeira aqui na praça central da cidade e agora a bandeira não está mais lá. De novo, será que os russos estão recuando mesmo? Será que eles vão abandonar todo o sul da Ucrânia? É possível isso? Não sabemos, vamos aguardar aí os próximos dias. Pode ser só uma bandeira, pode ser que seja alguém que tirou lá, algum partisão, algum civil da região que foi lá e tirou a bandeira. Então não dá para saber exatamente o que aconteceu, né? Mas tá a dica aí. A gente já viu que Nova Kakhovka também teve a mesma coisa, né? Nova Kakhovka já teve bandeira russa retirada daqui, em tese, sem nenhuma necessidade. O Arestovich fez a live dele de ontem falando que ainda tem muitas áreas na margem direita do Dnipro que os ucranianos ainda não entraram, ainda não conseguiram limpar. A gente já mencionou isso daí, eles vão levar muito tempo para conseguir realmente limpar a coisa toda. A Ucrânia já reportou que conseguiu tomar 5 depósitos de armas consideráveis, grandes, né? Mais de 50 caminhões, um helicóptero, que esse helicóptero na verdade era ucraniano, não é grandes coisas, né? Pelo menos 5 sistemas de defesa, 10 sistemas de artilharia, um monte de pequenas armas, lançadores de granada, minas, munição, ou seja, muita coisa. O Land-Lease da Rússia para a Ucrânia está indo em pleno vapor, né? Ele fala aqui que a ponte foi destruída quando ainda haviam 10 a 12 mil tropas russas na margem direita, daí a expectativa deles que ainda tenha muito russo ali vestido de civil ou então escondido em algum canto, né? A pergunta aqui, a Rússia pode desescalar? Pode ser que a entrega de Kherson pelos invasores seja o início de uma retirada dos russos total do território ucraniano? Ou seja, pode ser que o Putin já tenha decidido mesmo retirar todas as tropas, a gente está vendo essas bandeiras sendo retiradas e coisa e tal, pode ser que ele esteja já preparando toda essa retirada completa de lá, né? E, segundo ele está dizendo, vai ser o critério para dizer isso vai ser o seguinte: se a Rússia retomar o ataque à infraestrutura e continuar usando armas iranianas, provavelmente eles pretendem continuar a guerra. Se não, é pouco provável, é possível mesmo que eles estejam abandonando a guerra totalmente, né? Segundo a inteligência ucraniana, quase 2.000 drones iranianos e mísseis ainda foram vendidos para a Rússia. Então a Rússia ainda pode usar essas armas. Como a gente está vendo, existe hoje, neste momento, um alerta de mísseis, mas isso não quer dizer nada. Como eu falei para vocês, ontem também teve alerta de mísseis para toda a Ucrânia e no final das contas apenas alguns pontos, alguns locais muito pontuais foram atingidos. Não foi um ataque como a gente viu a infraestrutura ampla, né? Talvez o Irã tenha pressionado a Rússia para esperar até depois do G20. Então, pode ser isso, pode ser que o G20, o Irã planeje negociar alguma coisa no G20 e tenha pedido isso daí, né? Não dá para saber, vamos aguardar. A reunião de cúpula do G20 acontece agora nos dias 15 e 16, ou seja, daqui a pouquinho, na semana que vem, né? O Arestovich falou que nas outras regiões do fronte, a Rússia perdeu capacidade de fazer qualquer coisa, não consegue avançar em lugar nenhum, e ele fala aqui sobre as próximas etapas, né? Então ele fala que Mariupol seria a próxima etapa lógica para cortar linhas de suprimentos para o grupo sul da Rússia. Se a Ucrânia tomar Volnovha, também pararia todo o trânsito de ferrovias. Mariupol, se pegar Mariupol, também corta outras estradas. Então o Ben Hodges, que acertou que os ucranianos poderiam tomar Kherson até a semana passada, ele disse também que os ucranianos podem retomar Mariupol em janeiro. Então, ou seja, isso é uma coisa possível, né? Pode ser que esse seja o caminho. O que ele está falando aqui, né? Volnovha é essa cidade aqui, como a gente falou, ela é crucial para os russos principalmente, porque ela tem a única linha de trem que permite abastecer as tropas no sul, essa linha cinza aqui, tá vendo? Ela pode vir tanto aqui de Donetsk quanto daqui, em Volnovka, passa aqui em Volnovka, e daqui ela vai para Melitopol e abastece todo o sul aqui, né? Como os russos não podem mais usar a ponte da Crimeia, porque a parte de trem ainda está impossibilitada, eles têm usado mais isso daqui, e justamente por isso que é a preocupação russa, por isso que os russos estão atacando aqui Vuhledar,
Pavlívka e coisa e tal, porque eles querem proteger, na verdade, essa cidade aqui. E uma proposta justamente dele é que os ucranianos avançassem por aqui e chegariam em Mariupol em janeiro, né? E aí Mariupol tem várias estradas passando por aqui, não tem linha de trem. A única linha de trem que tem é essa daqui, que vai também para Volnovka, né? Os ucranianos poderiam fazer esse caminho, retomar Mariupol. Seria uma vitória fantástica dos ucranianos. Até janeiro, será que dá? É muita coisa isso daqui, né? Muito território e, lógico, um território crucial para os russos. Vamos ver como é que caminha esse avanço ucraniano aqui na região. Ele fala aqui que a fronteira com Belarus está sendo protegida pela Ucrânia, com minas, com muro. A gente falou sobre isso ontem, né? Mas, segundo ele acha que é uma coisa totalmente defensiva, não há nenhum sinal de que Belarus pretenda, de fato, atacar a Ucrânia no norte, mas é aquele negócio, né? Hoje os ucranianos precisam manter tropas aqui nessa região para o caso de Belarus resolver atacar. Eles não podem se dar o luxo de deixar a fronteira relativamente vazia. Fazendo um muro, criando esses obstáculos, eles passam a poder, de forma relativamente simples, patrulhar essa área sem precisar manter muitas forças por aqui. Então, realmente, é uma coisa positiva, de qualquer forma, essa ação defensiva ucraniana, né? O Instituto para Estudo da Guerra reforça aquele ponto que a gente fez ontem sobre o fato de que essa entrega de Mariupol, essa entrega de Kherson, está saindo muito cara para os russos em termos de propaganda, né? Tem aumentado muito a insatisfação na Rússia com essa guerra, porque realmente expõe um monte de hipocrisia russa, né? Como que os ucranianos estão recebendo tão bem o exército ucraniano ali em Kherson, como a população está recebendo de forma tão alegre. Para que a Rússia foi lá? A desculpa que os russos deram, que estavam indo lá liberar as pessoas, os russos que tinham na região, que eram contra o governo ucraniano e coisa e tal. E as pessoas estão lá alegres recebendo os soldados ucranianos, né? Então fica claro que é aquilo que a gente sabe desde o início, que é uma guerra totalmente injusta, não tem nada para liberar na Ucrânia. Foi puramente uma invasão, uma conquista territorial, uma tentativa de conquista territorial russa na Ucrânia, né? E isso está erodindo a confiança no Putin, e certamente isso vai causar problemas para ele. O pessoal o Prigozhin e outras pessoas lá do Siloviki que dão apoio ao Putin, a gente já está vendo isso acontecer há algum tempo, já começam a se movimentar. O Putin já está numa situação de que ele sabe que não vai ter um futuro muito brilhante não, né? E já começa a disputa ali por baixo para ver quem é que vai substituir o Putin num futuro talvez não tão distante assim. No final, a mobilização, a entrega de Kherson e as recentes falhas em conseguir qualquer avanço lá na Ucrânia vão deixar o Putin numa situação de que ele só vai ter uma alternativa, que é assumir a culpa e sair fora do governo. Quem é que vai entrar nesse caso? Como eu falei, não é comemoração isso, porque a gente tem que ver quem é que vai entrar nesse caso. Pode entrar gente muito pior do que o Putin, né? O Tony Ingersson, que é um sueco que está trazendo para a gente aqui um caso que está dominando a mídia sueca nos últimos dias, sobre dois irmãos, o Peyman Kia e Payan Kia, que se descobriu eram dois espiões russos, né? Eles trabalhavam em várias agências do governo, de inteligência do governo sueco. Então eles trabalhavam dentro do governo sueco, na agência de inteligência do governo sueco, mas eram espiões russos, né, do GRU. E aí conta o caso deles aqui, que descobriram a ligação deles através de vazamentos de dados por hackers e coisa e tal. Isso tá dando o que falar, né? Porque mostra o quão frágil é isso daí, o quanto tem de infiltrado russo nos governos lá da Europa, inclusive na Suécia, né? Bom, uma outra notícia interessante, a Ucrânia e os Estados Unidos vão fazer um projeto piloto de pequenos reatores nucleares modulares. Isso é uma ideia muito bacana, é uma possibilidade nova de uso de energia nuclear que pode ser extremamente positivo, né? Por quê? Esse pequeno reator nuclear é muito diferente dos reatores grandes que você tem, né? Ele é todo autocontido e, em caso de qualquer problema, ele se destrói ao invés de explodir ou causar dano, né? Então é uma visão que seria uma forma muito mais segura de você produzir energia nuclear até do que você tem hoje em termos de grandes reatores nucleares.
Ao invés de você ter um grande reator nuclear que faz fusão e coisa e tal, você pode ter os modulares, tem pequenos reatores que geram muita energia também e que funcionam como uma pilha. Aquele reator ele é montado e ele trabalha durante um tempo, gerando grandes quantidades de energia elétrica, e quando chega o fim da vida útil dele, o fim do combustível nuclear, você tem que retornar aquele reator para a fábrica, onde ele pode ser reciclado, pode ser carregado novamente e colocado em operação novamente. Veja como é que é hoje, lá em Angra 1, por exemplo, na usina nuclear brasileira, né, Angra 1 e Angra 2, quando você tem a operação de recarga, ela é feita no local. Então você não tem como transportar o reator fica lá e a carga é colocada ali. Isso é muito mais arriscado. Então, no caso desses reatores modulares, eles têm várias vantagens. Primeiro, a quantidade menor de material, então se tiver um acidente, você tem menos problemas. Segundo, o fato de ser uma quantidade menor, ele é todo lacrado, ele é todo travado, justamente para você não ter abertura para fazer manutenção nem nada. Ele é um negócio único, de forma que, se tiver um problema, ele próprio se congela, trava e não libera material radioativo, né? É uma tecnologia nova, existem já alguns projetos pilotos nos Estados Unidos, e é interessante ver isso ser testado na Ucrânia também, porque isso é um dos focos dos russos nessa história, né? Justamente atacar a infraestrutura elétrica ucraniana. Você tendo esses reatores, isso vai se tornar muito mais difícil, porque são reatores realmente pequenos. Você pode botar isso numa sala, num galpão e botar isso para funcionar, para gerar energia elétrica, grandes quantidades, em pouco tempo, né? Bom, a investigação da sabotagem do Nord Stream, né, continua acontecendo. Parece que agora eles descobriram os chamados navios escuros, ou seja, haviam navios próximo do local onde foi feita a explosão do Nord Stream. Não se sabe de que país que eram esses navios, mas se sabe que esses navios estavam com o transponder lá, estavam com os trackers, né, ou transponders, lá, o rádiozinho que avisa onde está aquele navio, estava desligado. Então isso é contra todas as regras e coisa e tal, mas aí você fica com um problema. Como é que você identifica quais navios eram esses, né? O que a gente tem são imagens de satélite, eles não mostraram ainda as imagens, justamente para tentar identificar aí quem foram os navios que fizeram isso. A gente não tem esse problema. A Wired é mais uma mídia americana que tem postado muita coisa pró-Rússia. A gente não tem mais dúvida nenhuma, foi a Rússia que fez a explosão lá. Ela esperava botar a Europa numa situação delicada em termos de energia, mas felizmente não aconteceu isso. Foi, ao contrário, um tiro no próprio pé, né? Segundo a Rebecca Cohen, que publicou essa matéria aqui, parece que a situação na Rússia, a guerra do Putin na Ucrânia é agora oficialmente um desastre. E o que ela está colocando aqui na reportagem dela é justamente aquilo que a gente mencionou sobre a questão da visibilidade pública da guerra, né? Até esse momento, os russos, as pessoas na Rússia ainda tinham uma visão, o pessoal ainda conseguia vender a coisa como sendo, não, a Rússia está ganhando a guerra, não, a gente teve que recuar de Kharkiv, mas estamos ganhando a guerra, não sei o que lá. Mas veja, esse já vai ser o quarto recuo dos russos, né? Sem nenhum território ganho nesse meio tempo. Então tá muito estranha essa história. O pessoal já está começando a pedir a cabeça dos russos. E mais do que isso, né? Que eles falaram, né? Primeiro recuaram do norte, depois recuaram de Kharkiv, depois recuaram de Zion, depois recuaram de Lima, e agora de Kherson. É realmente algo que chama atenção. E mais do que isso, como eles falam aqui, né? A população cantando glória à Ucrânia, né? Os residentes de Kherson querendo, agradecendo ao exército ucraniano por liberar eles. E é uma coisa que realmente, o que os russos estão fazendo lá? É a grande pergunta desde o início dessa guerra, não tinha nenhuma lógica. Isso é uma guerra que o Putin forçou, talvez por ter informações erradas dadas pelo serviço secreto russo, é uma possibilidade que ele estava lidando com informação errada, mas sem dúvida alguma uma guerra que não se justifica, né? Outra coisa curiosa, a Coreia do Sul decidiu doar munição para a Ucrânia, né? A Coreia do Sul vinha mantendo uma posição de neutralidade nessa guerra, chegou a enviar algumas poucas armas, mas agora que ficou público que a Coreia do Norte está ajudando a Rússia, a Coreia do Sul resolveu mandar 10 mil cartuchos, 100 mil, desculpa, cartuchos de munição
para obus de 155mm, isso é considerável, é muita munição. Isso é positivo porque realmente essa guerra é uma guerra muito intensa em artilharia, né? A Ucrânia está precisando mesmo desse negócio. Excelente notícia da Coreia do Sul, está ajudando a Ucrânia de forma mais direta, né? E além disso, a Ucrânia recentemente liberou uma página para fazer doações para construir uma frota de drones navais, né? A primeira frota de drones navais, em poucas horas, já tinha doação suficiente para ser construída. É a frota que se chamará Kherson, em homenagem à cidade de Kherson. E são aqueles drones que fizeram aqueles ataques lá em Sevastopol. A Ucrânia vai produzir mais uma grande leva deles, né? E foram tantas doações que eles já decidiram fazer uma segunda frota de drones também. Essa segunda frota vai ser chamada Sevastopol. Olha só que legal, né? Já estão cutucando os russos aqui na Crimeia, né? Enfim, a gente deve ter aí mais ataques ucranianos com esses drones aquáticos, né, em pouco tempo. Vamos aguardar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.